Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Júnior Pinheiro Voz. E hoje vou dar uma dica super legal para você, principalmente para quem está começando agora, tem uma máquina que não está tão potente assim para a produção, a máquina básica. Usar menos memória com os plugins em sua DAW, em sua Digital Audio Workstation. Vou dar uma dica super legal para você. Nós vamos estar utilizando o Samplitude, mas você pode usar em qualquer software, no seu Reaper, Adobe Audition, também no Studio One. Qualquer software, ele tem essa função de realizar esta economia de memória do computador no uso de plugins, uso excessivo de plugins. Então vamos para a tela depois da vinheta. Muito bem, claro, antes de falar dessa dica de hoje aqui, não se esqueça de inscrever no nosso canal, dá uma curtida que vai ajudar e muito. E claro, participa também, faça sua pergunta, critique, comente, vou estar sempre aqui lendo uma por uma e ajudando você aqui no nosso canal Júnior Pinheiro Voz, combinado? Então vamos lá, vamos para a tela. Como vocês podem ver, estou aqui com o meu Samplitude Pro X7 aberto em nossa tela. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos economizar memória com o uso excessivo de plugins. Mas antes, eu vou mostrar para você o porquê de uso desta técnica aqui em nosso Samplitude. Eu fiz uma produção aqui na última semana, deixa eu ver aqui, achei o nosso projeto, na qual eu replicava a minha voz, que eu queria dar mais ênfase, mais impacto nas vinhetas do cliente que me contratou para fazer esse tipo de trabalho. Então, como vocês podem ver, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 tracks com voz. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou aqui, ó. Top Hits! As músicas. Então o que acontece? Aqui eu fiz várias vozes para dar uma variação aqui nesta vinheta de abertura. Top Hits! E o que me aconteceu aqui, ó? Por exemplo, eu tive que colocar plugins em uma, plugins em outra. Também tive que colocar plugins independente em cada track, em cada áudio. E o que isso me relacionou? Um consumo maior de memória aqui no meu computador. Então nós vamos agora fazer um recurso que é muito usado principalmente na parte de produção musical e você pode usar aí no seu computador, principalmente nesse recurso na qual usamos muito na troca de tracks. Quando nós vamos gravar um comercial, uma voz, nós temos aqui voz 1, voz 2. Guarapari FM Top Hits! As músicas mais tocadas no Brasil. Então a gente usa muito esse recurso na hora de montar um comercial. Então vamos lá para essa técnica de economia de memória aí na sua DAW. Primeira coisa, vou fechar aqui o projeto e vou abrir um novo projeto. Vamos lá então, vou colocar aqui 3 tracks. Vou colocar aqui 3. Vamos dizer que eu vou usar 3 tracks para minha voz. Feito isso, vou colocar aqui, ó, plugin economia de memória. Ou poderia até falar economia de plugins, não é mesmo? Então vamos colocar aqui, ó, off 1, off 2, off 3. Essas 3 tracks eu colocaria a minha voz. Lembre-se que eu sempre falo aqui no canal, vozes diferentes são plugins diferentes, técnicas diferentes. Mas como é a minha voz e o meu estilo de locução, eu vou usar plugin nessas 3. Então poderia, por exemplo, fazer aqui, né? Tô aqui com o meu mixer aberto e vir aqui em plugins. Olha só o que vai acontecer. Off aqui do Top Hits. Vou abrir aqui a minha preset, pronto, né? Feito aqui, e vou abrir aqui também a minha preset, pronto. Olha só, o que aconteceu aqui? Eu coloquei nas 3 tracks de voz 3 estilos de plugins diferentes, porque vai ser o mesmo padrão de voz diferente. Mas eu não quero isso, eu quero fazer uma economia de plugin aqui no meu computador. Eu quero fazer também uma economia de memória, não usar tanto da máquina em um serviço repetitivo. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, 3 tracks de off. Eu vou vir em track, inserir nova track e vou aqui inserir Submix Bus, quer dizer, é um ônibus, né, que vai levar toda a minha voz. E como é que eu vou fazer para toda a minha voz ir para esse bus? Primeira coisa, vou renomear Vox Mix, prontinho. O que acontece? Vou abrir aqui a minha mixer
minhas vozes neste momento está indo para mix final e eu não quero isso. Eu quero que as minhas vozes passem por esse buzz, daqui eu vou para mix final, porque depois vou colocar trilhas e efeitos e depois, então o que acontece? Primeira coisa que eu vou vir aqui, ó, eu vou aqui em Alt, em Sync Master, vou selecionar voz mix, aqui ó, vou no outro, mesma coisa, vou no outro, mesma coisa, e daqui ele tá indo para cá. Então vamos testar, vamos ver se realmente está fazendo isso que eu estou pedindo. Alô som, 1, 2, 3, 1, 2, 3, alô som, 1, 2, 3, alô som, 1, 2, 3. Prontinho, tá aqui ó. Alô som, 1, 2, 3. Ó, como vocês podem ouvir. Alô som. Então vamos lá ver se ele está indo mesmo aqui para submix, depois indo para mix final. Alô som, ó, 1, 2, 3, só? 1, 2, 3, alô som, 1, 2, 3. Vamos ver se nas outras tracks também está funcionando. Deixa eu ver certinho aqui. Som, alô som, 1, 2, 3, 2, 3. Perfeito. Todas estão funcionando, perfeitinho. Vamos lá, testando. 1, 2, 3. Ó, todas estão passando aqui pelo mix. Então vamos lá para saber qual é a vantagem disso. Vou fazer aqui então uma vinheta agora para vocês entenderem. Aqui toca só as melhores. Vamos lá na track de baixo. Aqui toca só as melhores. E na outra track de baixo. Aqui toca só as melhores. Então o que acontece? Eu fiz uma variação de voz, agora eu vou centralizar as minhas vozes certinho. Vou deixar que eu não fiz aqui uma gravação perfeita mesmo. Então o que acontece? Estou centralizando a minha voz para deixar bem aqui um servicinho bem rapidinho, tá? Sem muita frescura, e vamos lá na track de baixo. Tá aqui, olha lá. Feito isso, vamos ver se não ficou muito diferente das outras, tá? E essa jogar um pouquinho pra frente. Vamos ver como é que ficou? Aqui toca só as melhores. Perfeito, tá aí, ó. O que acontece? Vamos lá na nossa mix final agora. Aqui toca só as melhores. Como vocês podem ver, o volume da minha voz está baixo, mas quando se junta uma com a outra, ela vai estourar com certeza. Aqui toca. Então, nesse grave aqui, vou abaixar um pouquinho. Vou abaixar também na outra aqui um pouquinho. Calma que nós vamos chegar lá na parte dos plugins. Primeira coisa de tudo, eu quero acertar aqui a altura da minha voz. Vamos ver como é que ficou. Aqui toca só as melhores. Beleza, só o grave que tá um pouquinho alto ainda, vou diminuir só mais um pouquinho. Pronto, agora que vem o recurso que eu quero falar para vocês da economia de memória. Então o que acontece? Nós vamos pegar aqui, ó, na Submix, vamos lá buscar o pacote de plugins do meu preset e vamos agora dar um play para ver como é que ficou. Aqui toca só as melhores. Claro que aqui tá muito alto agora, vamos dar uma diminuidinha aqui e também diminuir na nossa mix. Aqui toca só as melhores. Viu só o que eu fiz? Eu fiz as 3 vozes vir para o buzz, que significa ônibus, né? E do buzz ele vai para minha mix, então eu posso controlar todas as minhas vozes simplesmente com esse controle. Se eu tivesse 4, 5 track, um back vocal maior ainda de vinhetas, eu poderia jogar. Claro que antes de eu colocar os plugins, eu tenho que fazer a mixagem da minha voz de altura para ver se ela está bem uniforme. Aqui toca só as melhores. Aqui, essa aqui tá um pouquinho baixa, eu posso subir um pouco mais. Aqui toca só as melhores. Entendeu? Aqui, ó, o meu grave que ele ficou um pouquinho alto, então... Aqui toca só as melhores. Perfeito, aí eu vou lá, coloco o plugin, faço a regulagem tudo certinho. Aqui toca só as melhores. É claro que eu tenho um outro recurso que eu posso, por exemplo, desativar o plugin aqui. Aqui toca só. Por exemplo, eu posso colocar um equalizador em cada estilo de voz diferente e fazer uma regulagem, cortar a frequência. Por exemplo, nessa daqui, na primeira voz minha, eu só vou fazer um corte, vou fazer aqui, por exemplo, um high pass, né?
Então dá uma levantadinha aqui no agudo para dar um brilho. Essa aqui que ela tem um pouquinho mais de a voz mais gritada ainda. Aí eu vou fazer aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui um high pass, fazer um corte de high pass, dar uma subidinha no médio. E lá no grave eu posso fazer um outro tipo de corte. Por exemplo, eu posso colocar ali um low pass, fazer um cortezinho bem basiquinho aqui, ó. Aqui toca só as melhores. Aqui toca. E claro, aí eu posso brincando, mas o excesso de plugins mesmo que eu ia usar em cada voz, eu coloquei aqui na minha bus e fiz a mixagem. Aqui eu consigo controlar todo o volume da minha voz. Aqui toca só as melhores. Perfeito, porque como vocês viram aqui no projeto que eu fiz aqui do Top Hits de um cliente meu, o que acontece? Ali na pressa ali eu acabei esquecendo de fazer isso. E toda vez que eu tinha que diminuir o volume... Então, por exemplo, na hora de fazer uma mixagem, alguma coisa, eu tinha que estar regulando off por off e fazer esse trabalho, regular a compressão de cada um. Não, eu faço... Top Hits! Viu só? Então, com esse trabalho aí, com esse processo, eu faço economia de memória. O meu computador ele vai trabalhar um pouco mais solto porque eu não estou usando aquele excesso de plugin, um T-Rex aqui, um outro T-Rex aqui, um outro T-Rex aqui, um outro aqui e pronto. Tá aquele excesso de plugins, porque cada plugin, cada software desse que você coloca é um software aberto aí no seu computador, consumindo a memória aí do seu PC. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa dica de como economizar memória aí nas suas produções comerciais. Esse recurso, claro, bem mais complexo, é muito usado na produção comercial, mas você pode usar e muito aí no seu computador, na sua produção comercial. Eu espero que você tenha gostado. Tem alguma dúvida? Participa com a gente, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo, hein? Tchau!